Olá, irmãos, olá, irmãs. Vamos continuar a falar sobre as cartas do Apocalipse. Hoje a cidade que vamos tratar é a cidade de Pérgamo, a carta à cidade de Pérgamo. Seria esta cidade aqui em cima, ó, na Turquia atual. Vimos Éfeso, Esmirna e agora vamos a Pérgamo. Antes de falarmos sobre o texto, que está registrado em Apocalipse 2, do 12 ao 17, gostaria de falar uma curiosidade sobre a cidade. Foi encontrado pela arqueologia uma grande biblioteca com vários rolos de livros. E dizem os historiadores que eles inventaram um tipo de escrita nova através de peles de animais, devido à dificuldade de encontrar o papiro. Então, através de peles de animais, eles faziam seus escritos. Daí que surgiu o nome de Pergaminho, porque é uma referência à cidade de Pérgamo. Mas o texto, vamos falar primeiro sobre o elogio que Jesus faz aos irmãos da cidade de Pérgamo. Está no versículo 13, Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Não sabemos quem é esse Antipas, sabemos que Jesus o chama de fiel testemunha, de minha testemunha, meu fiel testemunha, e foi morto onde Satanás habita. Que exemplo de irmão, ele foi fiel até o fim, fiel até a morte, ele não negou Jesus. Nós sabemos, queridos, que Jesus está para se levantar, que vai começar o seu reinado, a grande tribulação, e os santos participarão, serão perseguidos, como disse em Daniel. E muitos vão morrer. E que isso nos sirva, queridos, esse Antipas nos sirva de exemplo, de não negar a Jesus em hipótese nenhuma. Então, meus queridos, não negamos ao Senhor, nem hoje e nem naqueles dias. Aqui diz a respeito de o lugar onde Satanás habita, o trono de Satanás. A arqueologia também encontrou na cidade de Pérgamo, nas ruínas da cidade de Pérgamo, vários templos. E o maior deles, um templo ao deus Zeus, do grande deus Zeus da mitologia grega. E acredita-se que talvez fosse ali que faz essa referência do trono de Satanás e que talvez ali Antipas teria sido morto. Esse templo ele foi levado pelos nazistas para a Alemanha e hoje está no Museu de Berlim. Tem uma foto aqui, ó. Este é o templo dedicado ao deus Zeus e talvez é a referência ao trono de Satanás em algum lugar aqui, e em algum lugar aqui possivelmente esse irmão Antipas teria sido morto. Depois Jesus faz a crítica, que está nos versículos 14 e 15, Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha, meus queridos, como eles eram, ao mesmo ponto, eles eram fiéis até a morte, não negavam o Senhor, e por outro lado, eles toleravam, eles sustentavam essas doutrinas heréticas, como os nicolaítas e a de Balaão. Os nicolaítas nós já falamos lá quando tratamos da cidade de Éfeso, e possivelmente era alguém que gostariam de se sobressair aos outros. E também, da mesma forma, Balaão. Quem era Balaão? Quando Israel sai do Egito, que eles passam 40 anos no deserto, e quando eles estão próximos à terra prometida, eles passam pelas terras de Moabe, e o rei Balaque, ele contrata um feiticeiro para que amaldiçoasse o povo de Deus. Esse feiticeiro era Balaão, e ele tentou, mas não conseguiu de forma alguma, não conseguiu impedir o avanço dos israelitas. Então ele teve uma ideia e tentou enganá-los. O que ele fazia? Ele sacrificava comida a ídolos e mandava essa carne lá para o acampamento dos israelitas.
E eles estavam no deserto, quando viram carnes, né, ficaram doidos, né? Foram lá e comeram e nem perceberam o mal que estavam fazendo. Da mesma forma, prostitutas. Balaque, através de Balaão, mandou várias prostitutas para lá, e eles se fartaram também das prostitutas. Deus se desagradou de grande forma, e teve uma peste no meio do arraial, e se não fosse Finéias que matasse lá uma das prostitutas, muito mais teriam sido mortos. E essa história é tão forte que ela é relatada durante toda a Bíblia. Fala em Josué, Salmos, Miqueias, Neemias, 2 Pedro, Judas, fazem relato, e agora Apocalipse, né, fazem relatos a esse problema com Balaão. E hoje podemos estar com esses problemas? Nós sabemos que comidas sacrificadas a ídolos, né, nós não temos problema com isso, né, mesmo porque Paulo ensina que a oração tudo santifica. E agora, com relação à prostituição, creio que os irmãos não se envolvam com prostituição. Porém, é um tipo de prostituição muito comum, que é o mal do nosso século, queridos, que se chama pornografia. Então, se você cai nessa de pornografia, se vê uma janelinha no seu celular, no seu computador, para você clicar e ver pornografia, pode crer que isso é uma cilada de Satanás, que é uma doutrina de Balaão, que é uma forma de você cair em prostituição. Lá na cidade de Pérgamo eles aceitavam isso, eles achavam normal ter esse tipo de comportamento, ter essa pornografia, ter comidas sacrificadas a ídolos. Os nicolaítas, essa doutrina herege que tinha os nicolaítas, ao mesmo tempo eles eram fiéis, eles não negavam o Senhor, mas permitiam tais práticas. Isso é terrível. Então, queridos, sei que conheço a vida dos irmãos, sei que nenhum de nós vamos negar a Jesus, mas também não podemos cair nessas doutrinas, queridos, de prostituição, de uns querer se sobressair aos outros, que sirva de exemplo da mesma forma para nós. Há uma instrução, versículo 16, Apocalipse 2,16. Portanto, arrependa-te. Então, queridos, Jesus ensinava, se tinha aquelas práticas, arrependa. E da mesma forma hoje, querido, arrependa-se, arrependa-te, arrependam-se sempre. Sempre que houver o erro, já arrependam-se. Não sustentem essas práticas pecaminosas, essas práticas erradas, práticas de pecado. Arrependa-te. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Isso aqui está falando da ira, a ira do Cordeiro. Jesus vem para guerrear com os exércitos que vão cercar Jerusalém, vão reunir para a batalha, que é a batalha do Armagedon. Jesus vem e vai recolher a sua igreja. Porém, se você não for fiel até o fim e não se arrepender, você vai ficar para trás. Quer dizer, aí, quando a igreja sobe ou você não sobe, você vai sofrer a ira de Deus. E a ira é terrível. A maioria das pessoas, grande maioria, vão morrer na ira de Deus. E de que forma? Pelejarei com a espada da minha boca. Jesus vem com a espada da boca dele. Simples assim. Em 2 Tessalonicenses, fala assim, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus vai vir, queridos, vai haver a reunião nos santos, nos céus, do arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E Jesus vai vir guerrear como? Assim, o sopro de sua boca. Jesus vem, só com o sopro vai destruir tudo, prende Satanás, destrói o anticristo, a besta, e por fim, nós seremos salvos se nos arrependermos e formos fiéis até o fim. Voltando ao texto, há uma promessa. A promessa agora no versículo 17, Apocalipse 2:17,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, queridos, há um maná escondido. Assim como o maná alimentou Israel durante 40 anos, há um maná que vai nos alimentar também. Sabemos que Jesus é esse maná, ele sempre vai nos alimentar, e há esse maná escondido para nós. Da mesma forma, a pedrinha branca, que diz que uma pedrinha branca nós vamos receber com um nome que só eu, você e o Senhor, eu e o Senhor vamos saber que nome é esse. Há muitas interpretações sobre que pedrinha branca seria essa. A que eu mais gosto, ou que eu mais acho adequada, eu vou falar aqui para vocês, tá? Era um ritual da época dos romanos, um ritual muito, mas muito bizarro. A criança nascia e de 8 a 9 dias depois, ela não recebia o nome. Era um tempo que o pai decidia se iria ficar com a criança. Se ele ficasse, se ele decidisse, ele adotava, era chamado de adoção. Ele adotava a criança, dava uma pedrinha branca e escrevia o nome da criança. E essa criança ficava com essa pedrinha branca. Era chamado de dias lústricos, em que era decidido se era adotado ou era rejeitado e ficava a própria sorte, ou era entregue para alguém ou morria. Mas, queridos, seja ou não essa referência ao vencedor, ao dia da vitória, que nós receberemos uma pedrinha branca como essa, será o nosso dias lústricos, o dia que o Senhor vai nos dar essa pedrinha branca e vai dizer: você venceu, meu querido, vem aqui comigo, faça parte comigo. Ao vencedor terá a pedrinha branca e um novo nome. Que eu tenha esse nome, querido, que você receba essa pedrinha, que eu receba, nós todos participemos das bodas do Cordeiro e nos livremos da grande ira do Cordeiro que abaterá sobre toda a terra. Um grande beijo e um grande abraço a todos.